Então, meus amigos, continuando aqui a, a nossa explanação sobre tipos de margem, se é margem isolada ou margem cruzada, eu já expliquei aqui a margem isolada, em que você está colocando em risco isoladamente somente o valor que você fez na entrada. E falei da margem cruzada, que o saldo que você tem na conta, ele vai servir para você ter mais espaço para a sua operação. Então, na margem isolada, eu citei, vou até pegar a caneta, eu vou fazer diferente, eu vou colocar o BTC, eu gosto dos vídeos, aí deixa o BTC aqui, porque daqui a alguns anos, quem estiver conferindo esse vídeo aqui pode ver, ó, no dia 4 de setembro de 2024, o Bitcoin estava em 58 mil. Então, quando estiver lá em acima de 100 mil, o cara fala, caramba, estava barato. Então, eu gosto de ver esses vídeos do BTC antigos aí, que eu fico olhando o valor. Então, esse vídeo aqui também no futuro vai ser antigo, então fica registrado aí o valor do Bitcoin na data de hoje. Bom, mas voltando aqui para o nosso assunto, sobre margem isolada, digamos que eu faça aqui uma entrada comprado nesse ponto aqui. Eu entrei comprado. E se eu estou com margem isolada, digamos no valor, eu tenho 20 dólares na minha conta, mas eu fiz uma entrada de 5 dólares. E aí entra uma outra questão que é muito importante, que é a alavancagem. Muito provavelmente, se a sua conta for nova, talvez você não tenha a disponibilidade de uma alavancagem de 125 vezes, igual está na minha aqui. Eu normalmente vem com 50, no máximo 100 vezes, mas aqui, como essa conta é antiga, disponibiliza até 125 vezes. O que é alavancagem, pessoal? E essa é uma outra vantagem, ela é um vilão também, mas eu considero uma vantagem de operar no mercado de futuros. Se você está lá na sua carteira spot, na sua carteira à vista, você não tem alavancagem. Você tem 100 dólares, é 100 dólares que você tem para operar. Você vai comprar, vai esperar o ativo valorizar e aqueles 100 dólares. Aqui, com a alavancagem, você pode pegar esse seu capital e multiplicar. É claro que isso tem um risco. É claro que quanto maior a alavancagem, mais arriscado fica. Você pode, e se é mais arriscado também, você pode ter mais lucro. Então, só para vocês terem uma ideia, digamos que eu trabalhe com uma alavancagem de 50 vezes. Eu vou colocar aqui 50x. Sabe o que é uma alavancagem em 50x? Só para vocês terem uma noção, se eu escolho uma alavancagem de 50x e esse ativo varia 2%, se ele varia favorável à minha entrada, eu ganho 100% em cima do capital que eu entrei. Concordam? Então variou 2%, eu estou alavancado 50 vezes. Eu já ganhei 100%. Eu dobrei o capital daquela entrada. Agora também, se o preço variar 2% contra você, a sua entrada está liquidada se for principalmente aqui na margem isolada. Então você colocou aqui 10 dólares, entrou 50x, se variou 2% para cima, você dobrou para 20 dólares, mas se variou 2% para baixo, você liquidou, você perdeu aí os seus dólares porque você perdeu 100% da sua entrada. Se você colocar 100 vezes, alavancado 100 vezes, basta que varie 1%. Com 1% você tanto pode dobrar, se veio favorável a você, quanto você pode perder totalmente a sua entrada com a variação de 1%. Se eu colocar em 125, aí é menos de 1%. Com menos de 1% eu dobro e com menos de 1% se vier contra, eu perco. Então olha só o potencial e o risco da alavancagem. Eu, particularmente, não gosto de trabalhar pessoalmente com EAs com alavancagem maiores do que 10x. 10x. Por quê? 10x, trabalhando com margem cruzada, e eu vou demonstrar para você aqui, fica tranquilo, fica razoavelmente tranquilo de trabalhar. Se eu estou alavancado 10x e estou usando margem isolada, olha só, e vou fazer uma entrada de 5 dólares, margem isolada, vamos mudar aqui para que se você estiver vendo esse vídeo, você entenda o que eu estou fazendo, margem isolada, estou alavancado 10x e estou fazer uma entrada de 5 dólares, eu fiz a entrada comprado aqui. Se o preço variou 10%, aí eu entrei comprado e o preço variou 10% aqui para baixo, o que acontece? Eu estou na margem isolada, 10 vezes 10 dá 100, eu perdi, fui liquidado, perdi a minha posição.
margem isolada, você vai arriscar exatamente o que você colocou. Então, numa alavancagem de 10x, variou 10% contra você, você perdeu toda a sua entrada. Se variar 10% favorável aqui, você entrou na compra e ele variou 10% para cima, você dobrou a sua entrada. Entendeu? Então, isolado, arriscou isso aqui. Agora vamos mudar para margem cruzada e aí vocês vão ver a diferença de operar 10x aqui com saldo na conta na margem cruzada. O que que isso quer dizer? Vamos pegar o mesmo exemplo aqui. Você entrou comprado com uma entrada de 5 dólares alavancada em 10x e você tem um saldo de 20 dólares. Lembra que eu falei que na margem cruzada o seu saldo entra de garantia na sua operação? Então, olha só, o que que isso quer dizer? Quer dizer que você fez a entrada, se o preço vier contra você e você está alavancado 10 vezes, o preço veio 10% contra você, você perdeu, você está perdendo 5 dólares. A cada 10%, 5 dólares. Só que você tem capital lá na conta. Você entrou, você tinha 20 dólares, você entrou com 5, você tem mais 15 lá. Então você não foi liquidado aqui, você está com 5 dólares negativo. O preço pode variar mais 10% para baixo. Se ele variar mais 10% para baixo, você vai ficar mais 5 dólares negativo. Então agora você já está quanto? 10 dólares negativo. Então você ainda tem um saldo lá. O preço pode variar mais 10%. Você vai ficar negativo mais 5 dólares. Então, o que, que vai acontecer, pessoal? Se você está utilizando a margem cruzada e você tem o saldo. Esse preço que vai flutuar aqui, se você está na margem isolada, o espaço dele flutuar é muito pequeno, é um espaçozinho pequeno, você já pode ser liquidado. Agora, se você está na margem cruzada, ele pode vir aqui embaixo, voltar e pegar o seu take. Por quê? Porque você tem espaço aqui para o preço trabalhar. Então, se você está alavancado 10 vezes, a cada 10%, você vai ficar negativo o valor da sua entrada. Desceu mais 10%, você fica negativo o valor da sua entrada. Desceu mais 10% e você sempre tem a possibilidade de fazer o aporte. Então, em alguns casos, você pode nem ter preço de liquidação. Por quê? Porque o saldo que você tem, esse preço aqui pode ir a zero, esse preço aqui pode ir a milhão, se você está vendido, que você não vai liquidado. Você vai ficar aqui como se fosse num hold, fazendo um hold aqui na carteira de futuros. Por isso que é importante, pessoal, você entender a questão da margem cruzada aliado à alavancagem. Eu, particularmente, uso uma entrada baixa com uma alavancagem baixa para que eu possa ter esse espaço aqui para o preço trabalhar. Ah, o preço pode vir contra 10%, 15%, 20%. O meu saldo ali está dando garantia que eu vou conseguir manter essa operação aberta esperando esse preço voltar. E a depender do operacional do EA, o EA vai fazer um preço médio, vai buscar fazer um preço médio e você vai conseguir sair com lucro dessa operação. Então, o que eu quero dizer com isso, pessoal? O que é importante? Que você saiba utilizar muito bem a sua alavancagem. Ah, eu posso então utilizar a alavancagem 1x? Pode, você pode utilizar a alavancagem 1x. O que quer dizer alavancagem 1x? Você não está pegando dinheiro emprestado da corretora. Então, aquele valor da entrada é o valor. Então, se eu estou entrando com 5 dólares, é 5 dólares que vai ser e eu não estou alavancando esse capital. Então, eu não vou ter aqui liquidação. Por quê? Porque eu não estou usando aqui dinheiro da corretora. Mas você está abrindo mão daquilo que é interessante dentro da carteira de futuros, que é você poder alavancar o seu capital. Porque olha só, se eu faço uma entrada de 5 dólares alavancado 10x, na verdade eu estou fazendo uma operação aqui com 50 dólares. Com 50 dólares, com 20 dólares ali na carteira. Então eu estou alavancando o meu capital. E se eu trabalho com margem cruzada, eu tenho aqui mais espaço para trabalhar. Você tem que fazer uso de forma consciente na alavancagem, sabendo disso aqui. Não adianta você alavancar 100x aqui, você vai precisar de muito capital, porque a cada 1% que o preço variar contra você, você está perdendo aqui, está ficando negativo o valor da sua entrada, 100% do valor da sua entrada. Então é isso, pessoal. Espero que você tenha entendido agora esse complemento aqui do conhecimento sobre margem cruzada e margem isolada em relação aqui à sua alavancagem. Por que margem cruzada com alavancagem baixa? Para poder ter espaço aqui para esse preço trabalhar. Não se preocupe com a alavancagem, mudar o tipo de margem, porque isso aqui o robô vai fazer de forma automatizada.
Eu vou mostrar lá na frente nos próximos vídeos que o robô faz essa configuração, mas eu preciso que você entenda o porquê da margem cruzada e o porquê da alavancagem baixa. Pessoal, vantagem aqui da carteira de futuros para a carteira spot, além da alavancagem. Eu falei que a alavancagem é uma, porque na spot, se você tem um valor, você vai fazer o trade com aquele valor. Então, aqui com a alavancagem, você consegue multiplicar o seu capital, você consegue ter um poder maior com o seu capital. Outra vantagem é você poder operar comprado, você vai apostar na valorização desse ativo, ou você pode operar vendido, apostando na desvalorização desse ativo. Então, mais uma vantagem aqui da carteira de futuros. Então é isso, pessoal. Espero que vocês estejam aproveitando aqui os vídeos, construindo aí um conhecimento para que você possa avançar no uso de robôs do trade automatizado, os EAs da FX Game aqui na Binance. Próximo vídeo eu já vou começar a falar mais especificamente dos robôs. Olha só, não tenho nenhuma operação aberta aqui ainda, mas eu tenho aqui histórico de transações, eu tenho aqui histórico das posições todas já abertas com robô para mostrar e também depois mostrar como você configura o nosso EA. Então é isso, pessoal. Continue acompanhando. Eu vou fazer mais vídeos avançando aqui no conhecimento até chegar ao ponto que você vai sentar e você vai estar vendo aqui a mágica acontecer, o robô fazendo as entradas de forma automatizada. Então é isso. Até o próximo vídeo, meus amigos.